De número 1, e nós vamos dar continuidade à nossa exposição sequencial. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 18. Aqueles que estão sem Bíblias, por alguma razão estão sem sua Bíblia na mão, Tiago vai nos auxiliar projetando aí o texto de Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 18, nós vamos ler apenas 3 versículos hoje. Diz assim o versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, vocês sabem quem é a maior autoridade do Exército Brasileiro? A sua patente, qual é a patente mais alta do Exército Brasileiro? Alguém pode citar daí? Oi? General. Ok, o general é a patente mais alta do Exército Brasileiro. Em tempos de paz, é o general. E em tempos de guerra? Marechal. É um tipo de general, é um general, mas ele tem uma patente para tempos de guerra, é um tipo eles usam para uma condecoração, para alguém que é valente. Existe uma lei, a Lei 97 de 1999, uma lei complementar, que estabelece que acima do general existe uma autoridade suprema, que é o chefe supremo do Exército Brasileiro, na verdade, das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Quem é esse chefe supremo? Presidente da República. Ele é o chefe supremo das Forças Armadas do Brasil. Quando nós avaliamos aqui, apenas a título de informação, as patentes, pensar aqui no Exército Brasileiro, a sua hierarquia, sua ordem hierárquica, nós temos primeiro o soldado, é a patente mais baixa. Soldado, é a patente base. Depois nós temos o taifeiro. Em seguida, o cabo, terceiro sargento, o segundo sargento, o primeiro sargento, o subtenente, o aspirante a oficial, o segundo tenente, o primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel, general de brigada, general de divisão, general de exército. Em tempos de paz, é o posto mais alto. E o marechal, que é o general em tempos de guerra. E ainda, o general de exército, escolhido pelo presidente da República. Aqui está a hierarquia do Exército Brasileiro. E a patente mais alta aqui é o general.
Mas acima do general existe um comando maior, que é o chefe supremo, o presidente da República. Quando olhamos para as Escrituras, aqui no texto que acabamos de ler, há uma palavra que foi usada, tirada do mundo militar. É uma palavra usada no mundo dos militares. Essa palavra nós encontramos em Colossenses 1, o versículo de número 18, final, a palavra primazia. A palavra, no seu original, ela significa exatamente a patente mais alta em uma ordem hierárquica. O apóstolo Paulo está dizendo que Jesus Cristo, ele tem a patente mais alta. Ele está acima de tudo e de todos. E como nós estudamos no domingo passado, falamos sobre a supremacia de Cristo sobre a criação. Eu vou usar a velha criação. Hoje eu vou tratar sobre a supremacia de Jesus Cristo sobre a nova criação. Jesus Cristo, ele tem a primazia sobre a nova criação. Percebam, por favor, o capítulo de número 1, a partir do versículo de número 15. E o texto que nós vamos pregar é o versículo 18, 19 e 20. Vocês percebem que aqui o foco ele muda de Cristo como Rei soberano divino sobre a primeira criação, do versículo de 15 a 17, para o Cristo como soberano divino sobre a nova criação. Paulo vai falar da velha criação, que é a primeira criação, registrada em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. E agora ele vai falar de uma nova criação. Colossenses 1, de 18 a 20. E, irmãos, eu esqueci de informar a vocês que os estudiosos, os comentaristas, eles falam que esse texto, de 15 a 20, na verdade é um hino antigo, que Paulo adaptou para instruir a igreja sobre Cristo. Mas era um hino antigo. Não se sabe dizer de como esse hino surgiu. Esse hino era conhecido entre os colossenses. Talvez muitos dos que usavam esse hino fossem adeptos daquele movimento da heresia dos colossenses, uma heresia chamada gnosticismo. Paulo pegou esse hino, é o que os comentaristas costumam dizer, e fez um uso dele retórico para ensinar sobre Cristo, refutando as heresias que os gnósticos estavam propagando contra Cristo. E Paulo, ele vai usar do versículo 15 até o versículo 20, ele vai falar sobre esse corajoso comandante, como já trabalhamos a partir do versículo 15, e mostrará que ele tem a patente mais alta, não apenas na criação velha, mas, sobretudo, na nova criação. E esse comandante é Jesus Cristo. Aqui, irmãos, eu gostaria de tentar provar para vocês que parece ser um hino, pelo paralelismo ou pelos paralelos que existem. Paulo usa aqui paralelos temáticos e linguísticos dos versículos 15 a 17, de 18 a 20. Veja o versículo 15, por favor, rapidamente, espero não demorar tanto aqui neste início. O versículo 15, na linha A e B,
diz o seguinte: ele é, vocês podem me ajudar, o versículo 15, este é, pronto, só até aí, este é a imagem do Deus. Agora veja o versículo 19, podem ler? Aqui há um paralelo linguístico e temático no texto original. Se você olhar o texto original no grego, você vai encontrar palavras similares, que está havendo uma certa harmonia e concordância. A gente praticamente não lê, não conhece o texto grego. Eu só estou tentando dizer a vocês que o texto original, no texto tem esse paralelo temático e linguístico. O versículo 15, na parte final, a parte C, diz o quê? O primogênito. Agora vai para o versículo 18 e leiam. Paulo está dizendo, só até aí, primogênito entre os mortos. No versículo 15c diz que ele é o primogênito de toda a criação. E no versículo 18 diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Mais um, versículo 17, parte A. O que é que diz o versículo 17? Pronto, ele é. Agora vai para o versículo 18. O que diz o 18? Então, no versículo 17 diz que ele existe antes de todas as coisas. E no versículo 18 diz que ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos. Por último, o versículo 16, a linha A, diz o quê? Pois nele todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Acabei lendo todo o versículo com vocês. Agora vai para o versículo 19a e versículo 20. O que é que diz o versículo 19? Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Versículo 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vocês conseguem perceber que tem palavras repetidas com algum significado parecido? Mesmo uma leitura rápida. E se vocês estiverem lendo e relendo, vocês perceberão que existe um paralelo temático e linguístico nesta passagem. O linguístico você não vai dar de encontrar numa leitura em português. Mas o ponto que eu gostaria de mostrar a vocês aqui é que Paulo, nesse paralelo linguístico e temático, ele está querendo pegar as mesmas verdades que ele disse no texto de 15 a 17, básicas, verdades fundamentais, mostrando à comunidade que Jesus Cristo tem a primazia sobre a criação e sobre a redenção ou nova criação. Eu gostaria de provar para vocês rapidamente por que Jesus Cristo tem a primazia sobre a nova criação. Irmãos, prestem atenção, com a ressurreição de Jesus, Ele inaugura a nova criação. Assim como no Antigo Testamento, Deus criou o mundo do nada, pela palavra do seu poder, Cristo, com a sua ressurreição, recria
e cria uma nova ordem. Por isso que o Shabat, que é o sábado do cristão, é o domingo hoje, porque o domingo é a nova ordem da criação. E que quando nós lemos na lei, Shabat, lá dizendo que descanse no dia de sábado, guarda o dia do sábado, o princípio continua inalterado, mas a ordem de dias muda. Eu não estou explicando sobre sábado, apenas para mostrar para vocês que Cristo reinaugura ou inaugura uma nova ordem. Então, se alguém está dizendo, crentes, vocês guardam o sábado, você vai dizer, guardamos o sábado cristão. E qual é o sábado cristão? Na nova ordem da criação, é o domingo. Porque Cristo é Deus e Ele pode estabelecer uma nova ordem. E Ele fez. Vamos explicar isso numa oportunidade mais exaustiva sobre o dia de sábado. Então, fechando esse ponto sobre o sábado, eu quero mostrar para vocês que Jesus, Ele é supremo, tem supremacia sobre a nova criação, porque Ele é a cabeça da igreja. Com a igreja, Cristo está inaugurando, com a sua morte e ressurreição, e o ajuntamento do povo de Deus, Cristo está inaugurando uma nova criação, e Ele é supremo sobre esta criação, porque Ele é a cabeça do corpo da igreja. Preste atenção para as palavras que está aí no texto. O que significa cabeça? Cabeça pode significar uma posição de autoridade ou uma fonte da qual algo se deriva. Cabeça pode ser autoridade, mas pode ser também uma fonte. É um debate que se estabelece no mundo teológico. O homem é cabeça como fonte, como primeiro a ser criado, ou ele é autoridade? Ele é as duas coisas. Ele é o primeiro a ser criado e ele é a autoridade. Então, esses significados não são excludentes. Tanto cabeça tem controle sobre o corpo, não é assim? A cabeça não controla o corpo? Se sua cabeça não estiver bem, seu corpo vai padecer, não é? Pois a cabeça, ela comanda o corpo, mas ela também nutre o corpo. Quem é versado aí na área de saúde sabe que a cabeça, existem nutrientes que a cabeça compartilha com o corpo, que a cabeça compartilha elementos que nutrem o corpo, que supre a necessidade do corpo. Então, a cabeça, ela controla o corpo e a cabeça nutre o corpo. Paulo está dizendo que Jesus Cristo é a cabeça da igreja, não é apenas o cabeça, é a cabeça. E como a cabeça da igreja, ele tem domínio sobre a igreja lhe pertence, e ele tem toda a autoridade sobre nós, povo de Deus. Mas ele não apenas tem autoridade sobre a igreja, ele nutre a igreja, ele sustenta a igreja, ele supre a igreja. Que beleza, irmãos, que delícia saber que nós temos um Senhor que é o nosso comandante supremo, mas não apenas um comandante que dá ordens, que domina, que controla, ele também é um pai que supre as necessidades dos seus filhos. Qual é a necessidade que você tem hoje? E nós estamos falando de necessidades reais, necessidades. Quem se lembra, uma criança falou, uma professora na sala de aula diz assim: crianças, vamos fazer o pedido de oração. As crianças têm algum pedido de alguma necessidade que
está aparecendo na sua vida, e uma criança levantou: professora, eu gostaria de pedir a Deus uma bicicleta, um videogame, eu queria pedir um PlayStation aí. E uma outra criança levanta e diz: a professora perguntou se tínhamos necessidade. É para pedir por necessidades e não por desejos. Então, às vezes, quando nós vamos listar as nossas necessidades, nós não fazemos de maneira correta. Nós colocamos desejos, sonhos, planos futuros, mas não são necessidades. E às vezes nós ficamos decepcionados com Deus, porque nós temos desejos e oramos e Deus não dá, Deus não responde. Por quê? Porque Deus sabe o que você precisa, e Ele vai te dar o que você precisa e não o que você deseja. Então, se muitas vezes você já pediu algo, mesmo que seja bom, mesmo que seja honesto, e Deus não te deu, aguarde, porque Ele é a cabeça da igreja. Ele supre as necessidades do seu corpo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Que igreja? A primeira igreja? A segunda igreja? A terceira igreja? A Assembleia de Deus? A Batista? A Presbiteriana? Não! Apenas uma denominação. Igreja aqui, Paulo está falando da igreja universal. A igreja espalhada no mundo inteiro. É claro que Paulo está falando também da igreja em Colossenses, mas vai além de um conceito de uma igreja local. Paulo está falando de todos aqueles que invocam o nome do Senhor em todo lugar. Esses são a igreja de Deus. Ele é a cabeça desta igreja. Agora, irmãos, temos tantas implicações para esta primeira verdade, como a cabeça da igreja, mas antes das aplicações e implicações, eu gostaria que você conferisse comigo Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, e que percebam aqui, que mais uma vez, Paulo vai comunicar uma noção de posição de autoridade que Cristo tem sobre a igreja. O texto está aí na projeção para aqueles que estão sem Bíblia. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quem é que faz isso? A cabeça. O que Paulo está dizendo, irmãos, em texto de Efésios 4, 15 e 16, é que, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Quem é que efetua o seu próprio aumento? A cabeça. E a cabeça é Cristo. A igreja, ela cresce por causa de Cristo. Cristo, portanto, é a fonte da nova criação, e a igreja é o local visível da renovação da criação. Irmãos, é aqui, na igreja, entre o povo de Deus, que a nova criação é vista. E a nova criação começa pela senhora e por mim, porque aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, ou nova criatura é. Aquele que está em Cristo, nova criatura.
Exatamente, nova criatura. Paulo, então, voltem para Colossenses 1, Paulo vai dizer que Cristo é a cabeça do corpo, vírgula, da igreja. Ele está falando da igreja e usa a figura do corpo como uma ilustração, que ele costuma fazer isso, como ele usou em 1 Coríntios capítulo 12. Mas ele também usa uma palavrinha chamada princípio. Princípio. Onde é que nós temos? No próprio versículo 18. Ele é o princípio. Aqui, a referência nesse versículo 18, princípio aqui é diferente do entendimento do versículo lá do versículo 15. A ideia do princípio aqui tem uma referência à prioridade temporal, mas não é apenas uma questão temporal. Aqui continua tendo um sentido de posição de domínio sobre a nova criação. Quando esse versículo ele está ecoando, pelo menos em parte, Gênesis capítulo 1, versículo 1. O que diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quando Paulo fala que ele é o princípio, mesmo que de maneira parcial, ele está dizendo, ele é aquele que estava lá criando, e ele é o mesmo que está recriando. Então ele é o princípio, não apenas na ordem cronológica, mas principalmente, sobretudo, ele é o dominador, o soberano, que tem domínio sobre a sua criação. Gênesis 1, que indica que Cristo, como princípio, em Colossenses 1,18, ele é o começo da nova criação. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, que ele é a cabeça da igreja e o princípio da nova criação. Por que eu disse que princípio não tem a ver apenas com a questão temporal, mas que tem a ver com a temporal? Porque ele vai usar princípio aqui para conectar com a ressurreição dos mortos. Cristo como primeiro a ressuscitar em um corpo glorificado. Então, nesse sentido, ele também é um princípio em ordem cronológica, temporal, na verdade, como aquele primeiro da ressurreição. Em segundo lugar, nós temos uma outra prova de que ele é supremo sobre a nova criação, porque ele é primogênito dentre os mortos. Versículo de número 18, o primogênito dentre os mortos. Paulo está ecoando, fazendo ecoar o versículo 15, irmãos. O que diz o versículo 15? Podem ler? Paulo diz que Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação. E nós explicamos que primogênito aqui não é o primeiro a ser criado. Primogênito aqui é aquele que tem soberania sobre todos, que tem autoridade sobre a sua criação. Agora, no versículo 18, Paulo diz que Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos. Ou seja, ele é soberano sobre a sua nova criação, porque ele é primogênito dentre os mortos. É claro, vocês se lembram que Rúben, em Gênesis capítulo 29, versículo de número 3,
Rúben, o filho de Jacó, o filho mais velho de Jacó, ele era o primogênito. E a palavra é usada com o mesmo sentido aqui. É o primeiro desta ordem temporal. Ele é o primeiro. E sendo Cristo o primeiro da velha criação, e nesse caso, primeiro da velha criação não é o primeiro temporariamente, de modo temporal, é o primeiro enquanto soberano sobre a criação. Aqui, ele é aquele que tem supremacia sobre a nova criação, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Por favor, acompanhem o texto de 1 Coríntios 15, 20 e Apocalipse 1, 5. E percebam que, apesar do versículo 18 ter um foco na prioridade temporal, certamente vai além. Aqui significa que Jesus Cristo, ele inicia a ressurreição escatológica, a nova criação. O versículo 20 do capítulo de 1 Coríntios diz o quê? Mas de fato Cristo citou dentre, sendo ele o quê? As primícias. Primícias são os primeiros frutos de uma colheita. Vocês se lembram que tem uma parábola que diz que quando Jesus, a parábola do semeador, na verdade é a parábola do joio e do trigo, diz que no final vai ter uma colheita. Pois bem, as primícias dessa colheita, daqueles que vão ressuscitar, as primícias, Jesus já faz parte das primícias, ele é a primeira pessoa, o Deus homem, o Deus redentor, o primeiro a ressuscitar, garantindo na nova criação que aqueles que estão nele vão ressuscitar. É garantia, irmãos, garantia. Ele inicia, ele inaugura a ressurreição final, o início dessa nova criação. Além de 1 Coríntios 15, 20, Apocalipse 1, 5, também diz o seguinte. O que diz lá? Vocês podem me ajudar na leitura? Diz que ele, a parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Veja que a palavra primogênito aqui não é apenas para dizer que ele ressuscitou, apenas ele é o primeiro da ressurreição, mas é o primeiro dessa ressurreição escatológica. Irmãos, quantos e quantos ressuscitaram no Antigo Testamento? Quantos ressuscitaram no Novo Testamento? Mas a ressurreição de Jesus foi diferente. A ressurreição de Jesus foi num corpo glorificado e de não mais morrer, nunca mais morrer. Lázaro ressuscitou ou não? Pelas Escrituras ele ressuscitou. Lázaro voltou a morrer? Morreu. E ele vai participar da ressurreição escatológica? Vai. Porque Jesus é o primogênito dos mortos. Ele tem a primazia sobre a nova criação, porque ele reinaugura, ou ele inaugura uma nova ordem. Isso é muito importante, irmãos. Esse aqui é o primeiro sinal da nova ordem da criação. Se você acompanhar comigo ainda alguns versículos, eu peço que tenham paciência comigo. Veja no Salmo 89, como já disse para vocês, o primogênito, quando é um primogênito da família, principalmente no Antigo Testamento, ele tem uma posição de autoridade.
Se o pai faltar, o primogênito é aquele que tem autoridade, que governa a família. Lembra quando José, mesmo José não sendo o primeiro, ele era um tipo de primogênito para os seus irmãos? Ele governou e sustentou depois da morte do seu pai. E aqui no Salmo 89, versículo 27, como já disse no domingo passado, o texto diz assim, falo-ei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. O salmista está dizendo que Davi é o primogênito de Deus. Mas Davi é o primogênito dos reis da terra? Ele não é o primogênito, nem primogênito da sua família, porque Davi é um dos filhos mais novos de Jessé, e nem o primeiro rei, porque quem foi o primeiro rei foi Saul, mas Deus está dizendo que Davi é o primogênito dele, ou seja, Davi é alguém que tem autoridade, essa autoridade concedida pelo próprio Deus. O versículo 28 diz o quê? Conservá-lo-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança, versículo de número 29, farei durar, podem ler comigo? Farei durar, e seu trono, isso aí aponta para Jesus, como já falei. Davi, como primogênito dos reis da terra, aponta para o grande primogênito de Colossenses 1:18. Aquele que tem o governo sobre o mundo inteiro e que tudo está debaixo dos seus pés. Queridos irmãos, como disse para vocês, as implicações dessas verdades de Jesus ser a cabeça da igreja e o primogênito dentre os mortos, são implicações de grande relevância para nós, como povo de Deus. Mas antes de falar dessas aplicações, ainda quero mostrar a vocês, no versículo 18, de Colossenses, Paulo vai dizer que ele é o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, para ter o comando supremo do mundo. Vocês se lembram quando Satanás leva Jesus para um lugar alto, e diz assim, e Jesus contempla os reinos, e Satanás diz o que para Jesus? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Eu pergunto, de quem eram aqueles reinos do mundo? Era de Satanás? Todos os reinos do mundo pertencem a Cristo. Não apenas depois da sua ressurreição, mas antes da sua ressurreição, ainda na sua pré-encarnação, na sua encarnação e na sua ressurreição, tudo pertence a Cristo. Irmãos, nós brigamos, nós lutamos por coisas que nós julgamos ser coisas justas, certas, mas temos que ter a consciência de que tudo pertence a Cristo, que nada pertence a nós, e que devemos ser humildes para administrarmos as coisas que pertencem a Deus. Ele é o comandante geral desse exército, chamado igreja. Paulo chama cristãos de soldados de Cristo. Jesus, portanto, nesta passagem, ele tem a primazia, porque ele ressuscitou, o primeiro a ressuscitar nessa nova ordem da criação. Vocês precisam colocar na mente de vocês que a ressurreição de Jesus, ela inaugurou uma nova criação, nova,
Terceiro lugar, Jesus ele tem a sua primazia sobre a nova criação. E eu vou ser mais rápido, porque já falei disso no domingo passado. É que ele é plenamente Deus. Só tem uma razão, porque ele só tem uma explicação para ele ser tão grande assim. É porque ele é o próprio Deus encarnado. Veja o versículo 19, meus irmãos. Podem ler? Plenitude de quem? A ideia é a seguinte, uma tradução, o sentido é que toda a plenitude de Deus Pai, que achou por bem habitar em seu Filho, a ideia é essa. Literalmente é o Deus Pai, a plenitude de Deus Pai. O que é plenitude? É uma palavra famosa no mundo do Novo Testamento. A palavra original traz sentido de algo completo, cheio. Talvez até por ser tão comum, a gente tenha ouvido, né, aquela ideia de pleroma. É uma palavra que traz a ideia de completo, de suficiente, de algo que é inteiro, exato. A ideia aqui é que a plenitude de Deus Pai habitou em Deus Filho. Ou seja, Cristo é o Deus encarnado. Ele não é apenas uma manifestação de Deus, ele é o próprio Deus encarnado. Irmãos, olha, talvez seja pesado um pouco esse assunto, porque é uma das partes mais doutrinárias do livro de Colossenses e talvez do Novo Testamento, para falar de Jesus Cristo. E Paulo quer combater duas doutrinas heréticas que estavam tentando destruir a igreja de Colossos. A primeira é o gnosticismo, que nega que Jesus ele veio em um corpo real, porque a carne é má para o gnosticismo. Logo, se Jesus veio em carne, ele se contaminou com o corpo, e ele era puro, então ele não podia ter um corpo como o nosso. Que soa um pouco de docetismo, porque os docéticos, que docetismo tem sentido de aparência, ou seja, Jesus não era um ser real, um ser humano real, ele era apenas aparência. Ou seja, enquanto um enfatiza a divindade e nega a humanidade, na verdade os dois já estão trazendo prejuízos à doutrina da humanidade de Jesus, essa é a verdade. Mas Paulo diz, ele é o Deus encarnado, ele é a divindade em carne, irmãos. O paralelo está com Colossenses 2,9, vocês podem conferir na sua Bíblia, Colossenses 2,9, acompanhe o raciocínio, porque eu estou mostrando que Jesus ele é supremo sobre a nova criação, porque ele é plenamente Deus, tá? E Colossenses 2,9 diz o quê? Que nele habita corporalmente, irmãos, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Jesus é plenamente Deus, mesmo depois de ter se esvaziado, vindo como servo, ele não deixou seus poderes de Deus, ele simplesmente não usou. Pastor, mas o senhor não viu que Jesus ele curava, fazia milagres? Jesus fazia milagres, Jesus curava, mas era pelo poder do Pai. Ele orava e dizia, Senhor, me usa. Mas não porque Jesus não tinha poder, mas porque ele abriu mão dos seus poderes,
se tornando apenas um servo, em figura humana. Filipenses 2, de 5 a 11, vocês encontrarão lá essa doutrina do esvaziamento, uma doutrina bem falada no mundo teológico. Tá? Então, o objetivo aqui, desta passagem de Colossenses 1, 19, é identificar Jesus como o Deus do Antigo Testamento, o Yahvé do Antigo Testamento. Quando Jesus estava conversando com os judeus, ele disse que antes de Abraão, ele era o Yahvé, o Eu Sou. Ele era Deus. Quando o anjo falou para Maria e para José, para colocar o nome de Jesus, porque ele também seria o Emanuel. E Emanuel significa Deus morando com os homens. Irmãos, esse versículo ecoa descrições do Antigo Testamento, também descrições de Deus habitando no templo. Deus, ele vinha e habitava no templo, lá no tabernáculo, depois do templo, construído por Salomão. Quero citar aqui duas referências. A primeira, Salmo 68, versículo 16, Salmo 67, 17. Tá? E João 2, 19 a 21, Apocalipse 21, 22. Na projeção, o irmão pode nos ajudar e vocês acompanharão em suas Bíblias, aqueles que têm. Salmo 68, 16, o que que diz? Porque olhais para a inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação. O Senhor habitará nele para... Salmo 67, 17. Diz o quê? Salmo 67, 17. Não tem? Estou dando um texto para vocês sem existir, não é? O texto diz, fiquemos com o versículo 16 do Salmo 68, certamente foi um erro de digitação aqui. Então, o texto de 68, 16 diz que Deus habitará no seu templo para sempre. Agora, preste atenção para esse ensino aqui, irmãos. No Antigo Testamento, Deus habitava no templo. Mas o templo caiu, o templo ruiu lá. Não há mais templo em Israel. A irmã Sulamita viajou para Israel. Ela encontrou apenas um muro, chamado Muro das Lamentações, literalmente para o judeu lamentar, chorar, se entristecer. E apesar de eu respeitar aqueles que acreditam que haverá uma restauração, uma reconstrução do templo em Israel, apesar de eu respeitar você por pensar errado, será que a gente pode respeitar alguém que pensa errado? Temos que respeitar, mas temos que discordar. Porque, irmãos, vou dizer a vocês, Deus habitava no templo no Antigo Testamento, mas quando Cristo veio, Paulo está dizendo que Cristo é o templo de Deus para sempre, que Deus não mais vai habitar em templos feitos por mãos humanas. Na verdade, Ele nunca habitou, que os templos do Antigo Testamento eram apenas figuras do grande templo que seria levantado para sempre, Jesus Cristo. E Paulo diz que nele reside toda a plenitude de Deus. E essa ideia de Deus, que a plenitude de Deus residir em Cristo, é um conceito da habitação de Deus no Antigo Testamento, no templo. E aí o texto de Apocalipse, de Apocalipse 21, 22, vai dizer o quê? Nela não vi santuário, porque o seu santuário quem é? É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Paulo diz que em Cristo, Deus habita plenamente em Cristo. E Apocalipse 21, 22, diz que na Nova Jerusalém não há santuário, porque o seu santuário é
o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Irmãos, esse conceito de habitação no Antigo Testamento, o Deus habitando no templo, a gente tem que saber entender da mesma forma como os cordeiros que eram sacrificados eram apenas provisórios. Eles apontavam para o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Queridos irmãos, irmãs, Cristo é o templo da presença de Deus para sempre. A presença de Deus na terra não está mais no templo terreno, mas em Cristo. O que exemplifica escatologicamente e cumpre tipologicamente tudo que o templo representava. Palavras difíceis, não é? Anote, pesquise, para que você cresça e aprenda teologia bíblica. Mas eu preciso dizer a vocês que exemplifica escatologicamente, é um exemplo para as coisas dos últimos dias. Escatologia são as doutrinas das últimas coisas. E tipologicamente, é porque aquelas coisas do Antigo Testamento, elas eram apenas como que símbolos, tipos, figuras pálidas de algo que viria para sempre, que substituiria de uma vez para sempre. Cristo é essa presença encarnada de Deus. Eu quero concluir, porque meu tempo já está encerrado, o versículo 20, o versículo 19 diz que porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Na verdade, aprover aqui é o desejo de Deus, o plano de Deus é que em Jesus, Deus o Pai habitasse. Jesus aqui, irmãos, é o Deus homem encarnado, Deus encarnado. Versículo 20 diz, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vocês se lembram que o templo do Antigo Testamento, ele era o lugar da presença mediadora de Deus. O templo era o lugar em que as pessoas traziam animais para serem sacrificados. Ali os sacerdotes recebiam esses animais, e esses animais eram sangrados, o sangue era aparado, e esse sangue era aspergido sobre o pecador. E havia uma oração dizendo que os meus pecados caiam sobre esse animal, e que ele leve os meus pecados para sempre. E o sacerdote orava sobre a cabeça do animal, e havia como um tipo de imputação, lançamento. É como se Deus tirasse a culpa do pecador e lançasse sobre aquele animal. Assim como o templo era um tipo de mediador, com auxílio do sacerdote, Cristo agora substitui esse templo mediador entre Deus e os homens. E como sacerdote, ele é o mediador, o Cristo como a presença encarnada de Deus, que está trazendo paz por meio do seu corpo, da sua morte. É claro que quando ele diz no versículo 20, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, Paulo está dizendo que agora, nesta nova ordem da criação, a paz é restabelecida. Criação aqui está incluído toda a criação, não apenas os seres caídos, mas a criação como um todo, porque em Romanos 8, o versículo de número 19 a 21, Paulo vai dizer que a própria criação geme, aguardando o dia da sua redenção, da redenção dos filhos de Deus. Está aí, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus.
A própria criação aguarda a redenção dos filhos de Deus. E aí, irmãos, eu vou deixar algumas informações para um outro momento, para que a gente continue a meditar nesta passagem. Mas eu quero, para concluir, fazer algumas aplicações sobre estas verdades que foram ditas aqui. E a primeira delas, meus irmãos, quando nós acreditamos que Jesus Cristo é a cabeça da igreja, nós precisamos também nos submeter à autoridade de Jesus Cristo. Não basta a gente querer obedecer só quando nos convém. Irmãos, nós temos visto as pessoas desobedecendo regras claramente, e obedece regras bíblicas só quando lhe convém, quando lhe favorece. Isso é grave, é fazer de Deus um moleque. Deus não é moleque da igreja, Deus é Senhor sobre a igreja. Irmãos, Cristo é a cabeça da igreja. A segunda implicação para esta verdade é que você pode descansar nos cuidados de Jesus. Jesus sabe tudo o que você precisa e Ele vai suprir todas as suas necessidades, segundo a vontade dEle e não a sua. Então, se você tem sofrido, que você precisa ver algo acontecendo na sua vida, na vida da sua família, e isso em uma perspectiva bíblica, soteriológica, descanse em Cristo e aguarde a provisão que vem dEle. Você está esperando assim em Jesus? Das suas necessidades? Ou são seus desejos que estão sendo frustrados? Deus não se importa de frustrar seus desejos, porque os nossos desejos não têm limites. A gente gosta de uma coisa agora, e amanhã a gente já não gosta. Eu quero uma coisa hoje, amanhã já não quero. Mas as necessidades, todas elas Ele vai suprir. Quando nós pensamos no princípio, o primogênito dentre os mortos, nós temos uma esperança escatológica. Irmãos, todos nós estamos correndo para a morte. Todos nós estamos envelhecendo e vamos morrer. Mas há uma verdade que nos traz consolo, é que o nosso Salvador, Ele ressuscitou, Ele é o grande Aslan dessa história da cidade de Nárnia, da terra de Nárnia, esse mundo que está gelado, que a maldição da feiticeira lançou gelo sobre esse mundo frio, mas a presença desse leão da tribo de Judá trará calor, brilho, beleza nessa criação que Ele está restaurando. Cristo é o primogênito dentre os mortos. Então, homens e mulheres, esperem nele, porque nele há esperança. Ele é o Salvador da igreja, e Ele prova que os irmãos e irmãs ressuscitarão, porque Ele é as primícias dos que dormem. Precisamos lembrar que tem gente nos aconselhando a não confiar em Jesus, porque Jesus é apenas uma criatura, dizem, mas nós cremos que Jesus é o próprio Deus, e tem poder para nos salvar de uma vez e para sempre. Confiem nele, não confiem na carne, não confiem no homem, não confiem na sua sabedoria, mas confiem em Deus. E por último, precisamos nos lembrar que Cristo é a presença encarnada de Deus. Ele é aquele que mostra o Pai. Ele é aquele nosso mediador que produz a paz, que nos traz a paz. Aquela paz que nós antes não tínhamos, em Cristo nós temos, a paz de dormir tranquilo, a paz de saber que nós não podemos nos salvar a nós mesmos, mas Cristo nos salvou, e como já disse e vou repetir muitas vezes, toda a justiça que nós precisamos para sermos salvos, Cristo já conquistou por nós. Descansemos nele. Vou convidar o pastor para
fazer a conclusão e orar, encerrando, agradecendo em seguida aos nossos visitantes e dando alguns avisos importantes, tá bom? Vou deixar que ele faça a conclusão.